Boa noite. Vou falar aqui sobre um assunto que me chamou muita atenção, que é lá em Romanos, capítulo 13, verso 1. Ele explica assim, que todos nós devemos nos sujeitarmos às autoridades, né? E que elas foram instituídas, né, por Deus. E no versículo 2, se você desobedecer essas autoridades, você está trazendo condenação para si mesmo. E não nenhuma deve ser demitida a não ser por coisas maus. Quais são as coisas maus que tem hoje, né? O crime de improbidade administrativa, né? Fala no artigo 37 da Constituição, do artigo 37 tem a lei de improbidade administrativa. E também a gente tem lá no capítulo 14 que fala alguma coisa, né, sobre corrupção, né, fraude, abuso de poder. A não ser por uma coisa mal, nossos governantes não podem ser demitidos do poder, né, segundo a palavra de Deus, e também pela Constituição. E outra coisa interessante, você for ver lá em 1 Timóteo, o capítulo 2, 1 e 2, né, que nós devemos orar pelos homens, né, com súplica, com orações, com ações de graça por todos os homens e pelos governantes, né, pedindo para que eles sejam sábios, né, os da sua autoridade de forma benigna, né, para nos ajudar. E na Terra a gente sabe, né, que é o poder executivo para o Brasil, o legislativo e o judiciário. Um pode fazer a função do outro. O poder executivo administra, o poder legislativo legisla as leis, cria as leis, né, e o judiciário ele julga as leis. Então um poder pode exercer a função de outro. Aqui na Terra são essas autoridades constituídas, né, freio de contrapeso, poder executivo, legislativo, não é no poder do outro. Mas no céu existe a autoridade, né, Deus. Se eu for lá no capítulo 4 do Apocalipse, você vai ver. Deus lá, né, o João falando de Deus, né, do Criador. Ele viu lá, chegou lá no capítulo 4 e fala, eu vi uma voz que dizia, vem sobre. E eu vi um trono e o que estava sentado sobre o trono. Ao redor do trono, né, vi lá um arco-íris, umas pedras preciosas, né? Versículo 4, lá do capítulo 4, fala assim, tinham 24 anciões, 24 tronos que estavam sentados sobre cima. E tinham 4 criaturas ao redor do trono, né? Semelhante ao rosto de um homem, semelhante ao rosto de uma águia, como se estivesse voando, ao rosto de um leão ou como de um boi. E essas criaturas tinham olhos por dentro e por fora, que estavam dizendo dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, clamando dia e noite, né, por Deus. Eles não param de falar. E a outra autoridade é Jesus Cristo. A gente começa a falar de Jesus Cristo, a gente vai lá em Apocalipse de novo, no capítulo 2, verso 12, fala, né? Escreve à igreja de Laodiceia, o santo do santo, o princípio da criação. O princípio da criação diz isso. Qual foi o primeiro a ser criado? Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que? Ele é só homem, não, ele é homem e Deus. Se for lá no João 1, fala lá. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo é quem? O verbo é Jesus Cristo. O verbo era Deus porque ele é filho de Deus, ele é Deus. E ele estava com quem? Com Deus. O verbo foi enviado à terra, né, para um propósito. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, né, ele diz assim, e eu porei inimizade entre tu e a serpente, e porei inimizade entre ti e entre a serpente, né. Ele diz que é por essa inimizade entre os dois. Porque a serpente foi que fez Adão e Eva lá pecaram contra Deus. E da semente da mulher virá que pisará sobre a tua cabeça. Outra autoridade constituída. Filipenses 2, versículo 10, né? Porque ao seu nome todo joelho se dobrará, nos céus, na terra ou abaixo da terra. E o Espírito Santo, que a gente vê ali no primeiro, várias vezes fala do Espírito Santo, né? João diz que virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que ia rogar ao Pai, né, para mandar um consolador, né? Ali, até a consumação dos séculos. E também fala lá em 1 Coríntios, no verso 2, 1 Coríntios 2 e 19, né? Que nós somos o templo e o morador do Espírito Santo. A gente mora, somos o templo e o morador do Santo. O que eu quero dizer com tudo isso, né? A autoridade na terra, somos sujeitos. O
prefeito é sujeito ao governador, né? Porque se ele desobedece às leis do governador, tem algumas sanções aqui terrenas, mas no céu, para o céu, que é o livro, né? Que a gente tem um caminho lá no livro, na palavra de Deus, mais ou menos ali no versículo 21, né? Que aqueles que tiraram alguma coisa, né? Acrescentaram alguma coisa, ou tiraram alguma coisa, esse daí, eles tiram como se estivesse tirando a sua parte do reino de Deus. Eles não herdarão o reino de Deus. Então você não pode tirar nem acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, porque você não herdará o reino de Deus, né? E ninguém pode tirar nada. Eu não posso montar, nem posso falar. Isso está escrito na palavra. Eu não posso fazer uma lei. E ainda que criasse uma lei para tirar, você não é Deus. Você é homem, carnal. Dói, você sente dor, você machuca a mão, você vai morrer um dia. Você não pode fazer nada disso, porque você vai perder a salvação. E lá está escrito, nós somos sujeitos às autoridades, porque se nós não formos sujeitos às autoridades, nós estamos pecando contra Deus, né? Se condenar a si mesmo. Se algum fez alguma coisa mal, deve ser admitido. Mas, né? E aí, os governadores são sujeitos aos governadores, os governadores são sujeitos ao presidente, né? E aí, assim, a palavra de Deus diz que as autoridades, nós estamos sujeitos às autoridades. E tem um maior, aquele de menor estatura, está sendo sujeito ao de maior, né? Cada qual tem um sujeito. E nós, de que forma nós estamos sujeitos a Deus aqui na terra? E em Gálatas 5 fala lá que nós temos que passar para não herdar, quem não herdarão de Deus? Os homicidas, os afeminados, os feiticeiros, os idólatras, os ciumentos, os fornicadores, os que cometem a lasciva, né? Os que se matam, os invejosos, os que cometem calotagens, né? Os que cometem explosão de ira, né? Lasciva, né? Fazer algo mal para o outro cair, dar um laço lá, esses não herdarão o reino de Deus. Está escrito. E a autoridade constituída sobre nós maior, né? Que é Deus, que é quem crê, né? Aí quem crê nessa autoridade maior obedece. E também quem não quer, como a palavra de Deus. E já toda criatura, quem crê for batizado será salvo, mas quem não quer está condenado. Se você não crê o que eu estou dizendo, na palavra de Deus, a gente subentende. A palavra está dizendo, não sou eu, que você está condenado. Mas se você crê, você não está condenado, né? E aí, eu acabei de ler que os homens, nós aqui temos que orar para essas autoridades, né? Para pedir a eles que eles peçam sabedoria, ainda pedir a eles para eles terem sabedoria, para saber administrar nosso país direito, né? Para ser unido, né? Para não ter nenhuma forma de ser corrompidos, né? De alguma forma, corrupção, maldade, né? Briguinha lá dentro, né? Dos poderes, né? Mas ter união um com o outro para poder o nosso país crescer. E que todas as leis benéficas às nossas necessidades, a população sejam aprovadas. A gente tem que orar dessa forma. E explica bem lá, se você for na palavra de Deus, que ela é espelho. O Tiago disse assim, que o homem que lê a palavra, que pratica a palavra de Deus, que ele seja praticante, porque aquele que não pratica é como se ele estivesse olhando a sua imagem no espelho, logo sai, logo esquece. Mas aquele que pratica, né, ele é como se ficasse olhando a sua imagem no espelho, né? Se há alguém entre nós que falta de sabedoria, no capítulo 1, verso 6, né, capítulo 1, e no verso 6 de Tiago, que peça a Deus que ele dá em abundância. Se não for reprovado, será dado. Mas se você estiver sendo reprovado diante de Deus, é porque você está cometendo alguma obra da carne, né, que está afastando. Aí a gente vê que no Crônicas 7 e Crônicas 7:14, tá uma pescadinha aqui. Crônicas difícil errar. 2 Crônicas 7:14. Fala lá, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se afastar dos seus maus caminhos, né? Eu te perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O que falta é que às vezes tem nós que chamam pelo nome, não, a gente pergunta às vezes, você aceitou Jesus? Assim, já, eu sou Jesus. Pois se você é de Jesus, tem que fazer isso, né? Se humilhar, orar, se afastar dos seus maus caminhos e buscar a sua face, que ele vai sarar nossas
Aí será a nossa terra e vai perdoar nosso pecado. Coisa muito interessante, se você é um gestor e chegar a ouvir isso aqui, se você tiver alguma coisa contra, me perdoe. Minha intenção não é lhe tratar mal, nem sou melhor do que você. Você pode até ser melhor do que eu, material, mas para Deus a gente pode estar sendo igual. E, se um exemplo, você é um motorista, né? Você é um motorista de um carro, o prefeito vai levando aqui um carro, vai o secretário da saúde, vai lá o secretário do esporte, secretário da cidadania, da educação, seja quem for, vai todo mundo junto. Mas o prefeito vai conduzindo esse carro. Se algum dia Deus defender esse carro virar e o prefeito acontecer de acidente, quem é o responsável? As pessoas que iam dentro ou o prefeito? São o prefeito. Então, um conselho muito interessante. Quem é responsável é o prefeito. Paulo deu uma explicação lá para o povo lá numa cidade muito próxima da Grécia, um povo muito cheio de coisa, adorar vários deuses, aquele negócio. Ele chegou lá e disse, no meio de um templo lá, disse assim, olhou para eles, olha irmão, sou que vocês são muito religiosos, mas eu vou falar aqui de um Deus desconhecido que eu vi aqui nesse altar. E esse Deus, não é certo comparar ele com qualquer coisa, com pedra, com coisa de prata, com ouro, né? Ou alguma obra de arte. E se a gente pudesse pegar nele, ele estaria aqui bem próximo de nós. Poderíamos tocar nele. Mas ele não habita em templos de homem, né? Mas o Espírito Santo habita em nós, nosso templo, na nossa carne, que eles estão obedecendo, como ele acabou de falar. Onde? 1 Coríntios 6 e o quê? E 19. Nós somos templos e morada do Espírito Santo, né? E aí, Paulo explicou lá para eles sobre Deus. E em outro momento, para a igreja de Efésios, ele explicou, olha pessoal, eu sou uma pessoa que não queria Deus e consistia na morte dos cristãos, mas hoje, na viagem de Damasco, Deus me chamou e fez me cegar e oraram por mim, chamou a pessoa para orar por mim, que foi Matias, né? Que foi Matias e Barnabé, que foi orado pelos dois para ele substituir o lugar de Judas, né? Iscariote. Matias e Barnabé. Entrou Matias, entrou para ser um dos 12, mas ficou Barnabé. Para não ser. E Matias foi chamado por Deus para orar por Paulo, que Paulo se converteu ao cristianismo. Paulo, quem era? Aquele que buscava os cristãos, que matava, judiava, batia e botava na prisão, tinha cartas. E nem uma viagem para Damasco foi liberto por Jesus Cristo. E Jesus disse para ele, olha Paulo, tu disse para Matias, ele vai padecer pelo meu nome, vai dar meu nome a toda criatura, aos reis da terra, às pessoas importantes. Tem que saber quem eu sou. A autoridade, né, no céu. Todos nós vamos se drobar diante dele, nosso joelho, dama de Jesus, né? Essa lá do céu disse. E ele, se a autoridade diz, se não tiver 2 ou 3 reunidos falando meu nome, eu estarei presente. Aonde? 18, né? E 20, né? Tiver 2 a 3 pessoas, entre 2 pessoas se pedir alguma coisa favorável a Deus, ele vai dar. Aí, ponto. Nessa parte importante, Deus falando lá para aquele povo, ele falou uma coisa muito interessante, que eu acabei de falar sobre o exemplo do carro, sobre a gente preferir dirigir assim, olha, eu não sou mais responsável pelo sangue desse daí, que eu já falei o nome. E você, que é prefeito, que é um governador, e os demais, tem que saber que nós somos responsáveis pelo sangue daquele que não conheceu Jesus e por alguma coisa que a gente poderia ter feito e não fez. A gente é responsável por aquele sangue. Obedecer a Deus, como o Tiago falou, você pode ler no livro de Tiago, que a fé sem obra não vale de nada. E a obra sem a fé também não vale de nada. Deu um exemplo, teve um homem que orou por uma pessoa que estava tendo necessidade. Esse homem tinha condição de ajudar. Ele orou, mas não deu, não deu aquela ajuda. Você acha que ele fez certo, tendo condição? Ele não fez a obra de Deus. Então ele não fez nada disso, não fez o certo. Então tem que ter a fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. A fé vem de ouvir a palavra de Deus, né? E acontece o seguinte, se você é responsável, nós somos responsáveis pela saída daquele que morre, nós temos que agir antes que ele morra, né? De alguma forma. E aí, o que acontece? A gente vê, né, que tem alguns medicamentos que foram usados, né, no tratamento do Covid-19.
E aí eu fico imaginando, por que hospitais particulares que têm mais condição estão tendo acesso a esse medicamento, e se tem no, na rede pública de saúde, não é divulgado para as pessoas já terem acesso, né, a esse medicamento e tomarem antes e saber como tomarem, né? Porque eu acho que está precisando já falar, ó, você toma esse remédio assim, qualquer sintoma assim, 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 e fica assim. Isso é divulgado, né? Isso é ao público. Porque às vezes sai as pessoas, o psicológico, a pessoa sente dor, a pessoa sente uma dor na perna, sente uma dor na cabeça, sente dor em um monte de coisa. E se a pessoa já vai lá pressionada, com uma dorzinha simples, no hospital, e falar para ele, tá com Covid-19, às vezes até morre impressionado. E você, você que não conhecia a palavra de Deus e conhece agora o que eu falei, que você é responsável pelo sangue daquele, e você tem o poder nas suas mãos de ajudar de alguma forma, não use de omissão, porque Deus disse que não terá nenhum como inocente. Jesus Cristo falou para algumas igrejas, né, para a igreja lá em Camilo Colinte, ele falou para uma igreja lá que ele conhece o coração da pessoa e a mente. Se ele conhece o coração e a mente, nós como nascemos, nós nascemos inocentes, então nenhuma formatação na nossa mente, nada de informatação. Mas ao momento que começamos a andar, começamos até 7 anos, não tem pecado de morte, a partir desse tempo, a gente começa a andar, né? E aí, a pessoa pega e começa a andar e vai pecando. E aquele pecado é que leva à condenação. A palavra de Deus fala em Romanos, né, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, o pecado é a morte. Nós vamos pagar com a morte. Mas tem duas mortes. A carnal que morreu, e a segunda morte é a espiritual. Né? E você for ver lá no capítulo 1, capítulo 2, verso 12, aí quando ele fala para a igreja de Éfeso, ele fala, lá no começo que ele está falando para a igreja de Éfeso, ele fala que, capítulo 2, que lá, nesse negócio lá que ele está falando, ele explica bem direitinho, que o que vencer não passa, não sofrerá qualquer um por parte da segunda morte. A segunda morte, a segunda morte é o espírito, né? Aí, e o que acontece com isso? Se todos nós estamos aqui na Terra, né, buscamos poderes, um bom emprego, alguma coisa, e por que não já praticar mais e mais, né, o que a palavra de Deus? A palavra de Deus fala que nós temos que ser submissos às autoridades. Não pode nenhuma autoridade ter inimizade um com o outro, né? Se alguém está errando dentro das autoridades governamentais, que mostre o erro, explique o erro para aquela pessoa e tente convencer, tente fatos reais, com vidas, com casos que vão acontecendo, que às vezes aquela pessoa compreende e ela vai também entender, né? E é isso aí, né? Que todos os governantes, nós devemos orar por todos os governantes. Se eu disse alguma coisa, chegou algum governante aí, que eu vou postar esse vídeo, eu peço desculpa, peço perdão, meu intuito não é esse. Meu intuito é lhe mostrar que a partir de hoje, se você não agir como deve agir, se você tem na sua mente isso, se você não tem, beleza, mas se você tem, você vai ser culpado daquele sangue, e vai estar nas suas costas. Aí no dia lá, vai estar escrito lá em Mateus 22, 25 e 26, vai assim, direi aos que estão no lado esquerdo, afastai de mim, maldito, o fogo eterno. Direi aos que estão no lado direito, entrai para mansões celestiais, está preparado desde o começo dos séculos para vocês. Aí eu vou perguntar, se é tão importante ter algum emprego bom na terra, ter um bom cargo aqui na terra, não será tão importante ter uma eternidade no céu com Jesus Cristo, sem nenhum sofrimento? Lá também em Apocalipse fala que Jesus Cristo vai ver o temor, a ardor daquela pessoa gemendo, né? Gemendo, ardor, gritando lá no chofre, né? Será que não é tão coisado? E é tão interessante que se pudesse as prefeituras, o governo, fornecer o Novo Testamento para essas pessoas. E antes da morte, né, orar por elas, perguntar se elas confessaram o nome de Jesus Cristo, né? Porque lá em no capítulos 14, 6, 14, 6, né? Ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. Para que foi que Jesus enviou? Para que foi que Deus enviou Jesus? Para que através do nome dele nós pudéssemos ir para o céu. Se não for através do nome dele, nós não chega até o céu.
Aí só tem ele que a gente pode chegar até o céu, é Jesus Cristo. E você agora conheceu, já sabe que você é uma autoridade, se você chegou até você, é uma autoridade constituída, você pode ser você. A Bíblia fala que a partir da que você morreu, né, segue o juízo, né, a partir da morte. Hebreus 9:27, ou ao contrário. A partir da morte segue o seu juízo. Se você morreu fazendo todas as coisinhas certas, você vai ser julgado por aquelas coisinhas que você fez. Se é tão importante o seu emprego, o seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, imagine o céu, é tudo isso que você está pensando, ainda muito mais. Porque lá é eterno, aqui é só uma passagem que a gente vai passar aqui, não sabe nem quantos anos eu posso durar, 80, 100, né? A Bíblia fala que o máximo que o homem dura é 120. Foi instituído por Deus. O homem durava quase 1000 anos, mas tanto o pecado ficou até 120. Então, meus irmãos que estão aí nessa peleja, né? Que estão na saúde, eu rogo a vocês, peço a vocês que vocês orem pelas autoridades, prefeito orando por prefeito, vereador por vereador, governador orando por governador e o presidente, e todos orando pelo presidente, o presidente orando por nós, para que ele possa acertar e para que vocês também acertem, né? Para não faltar dinheiro para a saúde, não faltar dinheiro. Porque nosso país, você sabe que é muito rico, mas falta união, todo mundo. Todo mundo vê, né? Falta um pouquinho de união. Na política, todo mundo mostra uma coisa tão linda. Na política, some o coronavírus, acabou-se. Né? Eu fico até imaginando, quando é que vai ter outra política para ninguém falar mais nisso? Que coisa chata. Mas, o que acontece? Vamos fazer isso aí? Ler a palavra de Deus, orar uns pelos outros, se santificar, né? Santificar é obediência, né? Se encostar numa parede e virar lá um pau, não. É você só obedecer a palavra de Deus. E, né, eu creio que todo mundo vai passar por isso, né? E vai passar por essas coisas aí, né? E vão fazer isso aí que está faltando aí. Buscar o quê? Buscar uma forma de prevenir preventivamente logo o coronavírus, antes da pessoa chegar na UTI, porque não tem leito para todo mundo. A gente é 211 milhões. Se fosse comparar para todo mundo na UTI, como é que é? O Brasil já tinha, acho que tinha saído do mapa. Não pode, meus irmãos. Então, nós estamos sujeitos a vocês que são uma autoridade, né? E vocês também têm as pessoas que vocês são sujeitos. E vocês têm que ser unidos. Senão vocês estão se condenando a si mesmos e estão contra Deus, viu? E uns orando pelos outros, como o Timóteo falou. E no mais, peço perdão se eu falar alguma coisa que agradou o seu coração. Não quero ser o gostosão, o sabidão não, viu? Eu só quero falar de Deus, né? E explicar um pouquinho, tem que falar disso aqui para vocês. Se alguém está indo, vem uma pessoa no leito da morte, fala que pergunta se quer aceitar Jesus e ora. Como é que você deve orar? Você pergunta lá você pergunta assim, lá escrito lá em Romanos, em Mateus 10, 32, 33. Se você quer confessar Jesus diante dos homens, eu vou orar por você, Jesus Cristo, Salvador. Aí você fala que Deus, em Mateus, em João 3,16, enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça. Ele enviou seu Filho, né? Amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo inteiro, né? Enviou seu Filho unigênito para amou o mundo inteiro, enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, ele fala um pouquinho dos versículos lá e pergunta se a pessoa quer aceitar Jesus. Que se ele estiver errado naquele final, né? Aí você ora por ele, em nome de Jesus, você fala assim, ó, Senhor, meu Deus, que eu entregue essa pessoa aqui, que eu saia esse vídeo testemunha, ao Senhor. Tanto esse pessoal do resgate, né, que eu vejo muito, vocês podem fazer isso, meu povo. Precisa ser qualquer religião, não importa a religião, não. Religião, qual é a religião que o Tiago falou lá no capítulo 1? Religião, que ele disse assim, religião, aqueles homens que se dizem religiosos, mas que não praticam a palavra de Deus, de nada serve. Mas a religião maculada para Deus é aquela que você pega, visita os órfãos e as viúvas sem nenhuma mancha diante de Deus. Você não pode ter nenhuma mancha, aí você é uma religião imaculada para Deus. Mas quais são as manchas que você pode? É desobedecer o que eu falei, as obras da carne, né? 5:32. Agora você, se eu sei que eu lhe machuquei, me perdoe, eu não quero lhe ofender. Eu só falei o que está escrito na palavra de Deus. E você não pode tirar, não. Porque se você tirar, você tira seu nome do livro da vida. E a palavra fala, aquele que não tiver no livro da vida, tiver no livro do mar, no livro da morte, em outros livros, você vai lançar um ar de fogo. Aí ele pergunta, você vai ser eterno aqui na terra?
Você não vai ser, não. Você vai passar um dia. Mas mesmo assim, eu peço perdão se eu fui arrogante de alguma coisa. E vamos continuar, né, orando pelos outros e que os nossos governantes acertem, né, nessa jogada. Aceite um remédio desses hospitais já particular. E assim, não, esse aqui tá dando certo, não tá dando certo, não é no animal não, meu povo, é numa pessoa já. Tá dando certo com aquele. Curou ali 90%, já está servindo. Vocês sabem que nem todo remédio cura 100%. Vou estar curando 93%, não sei quantos por cento. Pega aquele já e já ensina a usar antes, que eu quero ver a pessoa ensinando antes para a pessoa não ser entubada, porque vai morrer gente. E chega lá, vocês que estão na área de frente, começam a orar para esse povo e perguntam que aceitar Jesus logo. Ou se já aceitou, não precisa. Vocês podem fazer isso. Em nome de Jesus. E todas as ordens do mal. Em nome de Jesus, que tiver alguma coisa pela minha vida, por esse país com os governantes, eu ordeno agora em nome de Jesus, vocês vão sair dessa carne, em nome de Jesus. Quem ouvir esse vídeo, quem veio no nome de Jesus Cristo, seja quem for, em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo. Sai dessa vida, em nome de Jesus Cristo. Abandona, em nome de Jesus Cristo também.